Fala, guerreiros! Isso aqui é urgente. A Casa Branca confirmou que o governo Trump ele quer sancionar, punir o ministro Alexandre de Moraes, mas tem uma coisa impedindo isso de acontecer agora: altos riscos. Isso aqui é breaking news. Essa é a informação mais séria e grave que a imprensa brasileira já publicou até agora sobre punições ao ministro Alexandre de Moraes e são insuspeitas, porque quem trouxe isso foi um portal de esquerda, foi o UOL. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como a Casa Branca confirmou que o governo Trump quer sancionar Moraes para puni-lo por seu regime de censura. E segundo, eu vou te explicar por que isso não foi feito até agora e quais são os riscos que o Trump está avaliando antes de sancionar o Moraes. Bora lá, então, direto ao ponto pro assunto com esta coluna do Jamil Chad do UOL que eu vou jogar aí para você acompanhar, intitulada Governo Trump avalia sanções contra Moraes, mas alerta para alto risco. A matéria ela começa confirmando que a Casa Branca está com essas punições, essas sanções contra Alexandre de Moraes ali na mesa, sendo avaliadas, mas que considera ser uma situação de alto risco, tanto para interesses estratégicos americanos, quanto para a estratégia política de colocar a direita de volta no poder no Brasil em 2026. E isso é o que eu vou te explicar no final, então fica aqui comigo. Olha a gravidade, gente, do que trouxe o UOL. Acompanha aí, eu vou ler aqui os trechos mais importantes da matéria para você. Fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com a UOL e confirmaram pela primeira vez que o tema das sanções existe sim nas considerações do governo. A ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa de Trump vai combater uma suposta censura contra as redes digitais, um ponto considerado fundamental na estratégia da extrema-direita para ampliar sua influência por meio de campanhas de desinformação. Gente, podem ignorar aí a militância dessa coluna do Jamil Chad. Ele é um dos militantes de redação mais radicalizados do Brasil. Bora apenas para o fato aqui. Qual é o fato importante? O Trump ele quer punir o Moraes porque isso faz parte de um pilar central das suas promessas de campanha e da sua plataforma de governo, que é o combate à censura global. Algo que o Trump está determinado a fazer ao lado de grandes empresários das Big Techs, como Elon Musk, do X, Mark Zuckerberg, da Meta, e não só por uma questão ideológica, por uma oposição ideológica à censura, também porque isso afeta os direitos e os interesses econômicos de cidadãos e de empresas americanas. Basta ver como o Moraes suspendeu o X e a Rumble aqui do Brasil, e isso causou um prejuízo milionário imenso para essas empresas. Só em multas aplicadas ao X, o Moraes mordeu mais de 30 milhões de reais. E aí a coluna mostra uma outra razão pela qual o Trump quer sancionar e punir Alexandre de Moraes. Não é só pelo combate à censura global, mas é também como parte de uma estratégia de colocar a direita novamente no poder no Brasil em 2026, evitar as interferências que foram feitas, especialmente aí a partir da justiça eleitoral, dar uma resposta para isso. E então existe essa estratégia de colocar a direita novamente no poder com Bolsonaro, porque a eleição presidencial no Brasil é absolutamente estratégica para a direita global, não só aqui Américas, mas no mundo. E olha, dá uma olhadinha o que a matéria fala aqui, que também vale a pena de conferir. Olha aqui, ó. O Brasil, segundo os assessores da Casa Branca, seria fundamental nesse aspecto e faz parte de uma avaliação mais ampla sobre a tentativa de Washington de dar apoio para que países hoje governados por alas progressistas sejam, nos próximos 2 anos, administrados por aliados de Trump. As eleições do Chile em 2025 e na Colômbia e no Brasil em 2026 são consideradas estratégicas. E por que estratégicas, Eltan? Porque aqui no continente americano, a direita já voltou ao poder nos Estados Unidos, na Argentina, está no poder em El Salvador com Bukele, e o Brasil é a maior, mais poderosa e mais importante economia da América Latina e uma das maiores do mundo. Os Estados Unidos, então, precisam de um governo de direita no Brasil para aumentar a cooperação conosco e avançarem as suas agendas de combate, por exemplo, ao narcotráfico, de contenção de ditaduras, de políticos autoritários de esquerda, como Nicolás Maduro. E esses são só alguns dos motivos. Mas isso já deixa claro como o Brasil é central nesse xadrez político da geopolítica mundial, inclusive por conta da importância ambiental que o Brasil tem por conta da Amazônia. E agora eu quero levar vocês para o segundo ponto que eu prometi para vocês. Por que é que o governo Trump ele não puniu o Moraes até agora, hein? E é aqui que a coluna traz uma consideração de que essas sanções elas são consideradas de alto risco. Vamos dar uma olhadinha nisso, acompanha aí comigo.
Mas, tanto no Departamento de Estado como na Casa Branca, a situação de Moraes é também considerada de alto risco para o governo americano. A avaliação de uma ala da Casa Branca é que uma sanção contra o juiz brasileiro poderia unificar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado pelo bolsonarismo. Olha, isso aqui para mim é um erro de julgamento de quem está estudando esse assunto aí. O governo Trump, eu garanto para vocês, vão dizer aí todo mundo em alta voz para o governo Trump, a gente garante para vocês, governo Trump, que se você sancionar o Moraes, o Brasil vai acordar como se tivesse ganhado, sei lá, uma Copa do Mundo de futebol. A maioria das medalhas de ouro das Olimpíadas. Ou então a gente já está em festa, como quando Ayrton Senna vencia algum GP famoso de Fórmula 1. O Brasil vai vibrar, vai ter uma frente ampla no Brasil pedindo para o Trump sancionar mais ministros e quem mais ajudou Moraes no seu regime de censura. E não o contrário. Eu garanto. E se você concorda comigo que o Brasil vai ficar em festa se o Moraes fosse sancionado, senta o dedo no like para mostrar como você explodiria de felicidade se isso acontecesse. Agora, o medo do Trump vem aí do que aconteceu no Canadá. O Trump fez algumas falas aí controversas em relação ao Canadá. Os progressistas da esquerda estavam em declínio no Canadá, mas ele acabou gerando lá um backlash e acabou fortalecendo os progressistas da esquerda no Canadá a partir das suas falas. Então, o que ele quer evitar é que é uma interferência que possa acabar tendo um efeito reverso. Mas eu discordo que isso aconteceria nesse caso do Moraes aqui no Brasil. E vamos ver quais são os outros riscos. Dá uma olhadinha aqui nessa coluna, nessa matéria. Outro aspecto que tem sido avaliado é a questão dos interesses econômicos dos americanos no Brasil. Os investimentos de empresas dos Estados Unidos no país somam 150 bilhões de dólares. E abrir uma crise com o judiciário brasileiro poderia ter uma repercussão negativa para essas multinacionais. Com o Brasil apostando em projetos de infraestrutura e de modernização da sua economia para os próximos anos, os americanos temem ficar de fora de contratos públicos e serem preteridos diante da concorrência de europeus e chineses. Para a Casa Branca, portanto, uma ação contra Moraes precisa ser avaliada dentro de um cenário complexo na relação entre os dois países. Pode ser uma medida que gerará perdas para ambos, afirmou essa fonte aqui do UOL, que tem acesso direto ao Salão Oval. Essa parte, gente, econômica, talvez seja a mais sensível, mas o ponto aqui é o seguinte, é como se o Trump dissesse uma vez aqui, nós, o Brasil, precisamos mais dos EUA do que os EUA precisam de nós. Os Estados Unidos, eles são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Mas sabe onde que o Brasil está na linha de maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos? A está em 16º lugar. Gente, é isso mesmo, 16º. Os 3 maiores parceiros aí dos Estados Unidos são México, Canadá e China. Ou seja, os Estados Unidos eles podem tocar os seus negócios com o Brasil com outras centenas de outros países. Eles podem substituir facilmente o Brasil. Enquanto para o Brasil não é a mesma coisa. A gente não consegue se dar o luxo de perder as exportações para os Estados Unidos, muito menos as do agro. Seria um baque econômico gigantesco. Vocês acham que o agro brasileiro ele vai aceitar perder bilhões de dólares em exportações para os Estados Unidos para o governo Lula defender o Alexandre de Moraes? Eu acho que não. Isso não aconteceria. Não só porque o Lula se veria pressionado a apoiar o agro, ele não gosta do agro, já disse que o agro é fascista, naquelas balelas dele, mas porque o Brasil vai perder economicamente. E o Lula ele precisa que a economia se recupere, vá bem, para ele concorrer, tentar aí ganhar as eleições ano que vem. Então ele não ia cometer esse suicídio político de deixar de apoiar o agro nessas condições. Então, gente, uma pressão aí do agro no governo Lula seria insustentável. E o Moraes, ele teria que ser abandonado aí no meio do caminho. Essa é a realidade. E agora, para fechar, essa notícia que vai deixar você com um sorriso no rosto no começo do seu final de semana, eu quero terminar ouvindo a sua opinião sobre essa informação bombástica e quentinha. O que você acha? O Trump vai sancionar o Moraes ou ele vai entender que os riscos não compensam? Me conta aí nos comentários o que você acha, eu tenho a minha opinião, mas eu deixo aqui para você um grande abraço e agora eu quero escutar você.